Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui no canal O Peregrino, e hoje nós vamos partilhar sobre um tema muito importante. Está entre os três maiores temas para mim, de maneira especial, sobre a caminhada de Jesus aqui na Terra, sobre a evangelização, aquilo que ele nos ensinou. Tema tão central que no alto da cruz ele olha para aqueles que maltrataram, aqueles que o assassinaram, olha para eles e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão é tema central na nossa vida. Sem o perdão, nós não temos contato íntimo com Deus. Nós perdemos a graça de Deus. Por quê? Porque nós nos fechamos. Perdemos a graça de ser imagem e semelhança de Deus. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que agir como Deus age. Deus é misericórdia e amor. Deus perdoa e perdoa sempre. Basta que a pessoa se arrependa, Deus está ali, com as mãos estendidas, com o coração aberto para perdoar. Olha o filho pródigo, lembra? Aquele menino que sai, o filho mais novo, sai e se afasta, pega a herança, pede a herança de Deus, do pai, e some, gasta tudo, vive depois uma miséria, um sofrimento profundo e decide voltar. Quando volta, o pai o acolhe. Faz parte da característica de Deus e deve ser parte da característica dos filhos de Deus, ou daqueles que se dizem filhos de Deus. Se eu quero seguir a Cristo, se eu quero servir a Cristo, se eu quero estar com Cristo, o perdão é uma característica fundamental. Sem ele não há comunhão. A primeira coisa que eu queria te falar é o que é perdão. Porque muitas pessoas têm uma ideia errada do que é perdão. Ah, se eu perdoar, eu tenho que conviver com a pessoa. Ah, perdão é um sentimento. Eu senti e perdoei. Não. Perdão, primeira coisa, é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido. A pessoa me magoa, eu fico frustrado com a pessoa, ou por vários motivos, seja pequeno, grande, médio, ou não importa. Nós ficamos ressentidos, sofridos com aquela pessoa. E ali é necessário o perdão. Então eu tenho que tomar a decisão. Eu decido perdoar. Eu não preciso esperar um sentimento qualquer, um momento que eu estou na igreja, que eu lembre da pessoa, ó Senhor, agora lembrei, senti um arrepio, vou perdoar. Não. A partir do momento que eu tomo consciência que eu estou magoado com aquela pessoa, eu decido perdoar. Eu vou perdoar por quê? Porque é o certo. Ah, é bom para ele? Sim, mas é muito melhor para mim. Porque a falta de perdão é um momento de tristeza profunda na nossa vida. É uma algema, é uma mochila que a gente carrega que muitas vezes impede que nos aproximemos da graça de Deus, da presença de Deus. Imagine você carregar uma mochila pesada, você como eu somos peregrinos, coloca um monte de pedra inútil, inútil, não vai servir para nada, só peso. E nós estamos subindo a montanha para encontrar com Deus. Só que o cansaço é tanto e a pedra pesa tanto que muitas vezes, quando eu estou lá em cima, a mochila me joga para trás. Eu caio, eu canso, eu desisto. Eu quero abandonar todas as coisas, eu quero tirar a mochila das costas, mas na mochila tem muitas coisas positivas. Então o perdão, a falta do perdão, ele me trava no passado. Ele me deixa aprisionado no passado, porque toda vez que eu vejo aquela pessoa, toda vez que eu lembro daquela pessoa ou da atitude daquela pessoa, meu coração se fecha. Mais uma vez eu me fecho, eu sinto a dor, eu ressinto. Depois nós vamos falar sobre isso, sobre o ressentimento. Muitas vezes eu não vejo a pessoa, mas eu vejo uma atitude parecida na minha frente, do meu lado, na minha família ou na televisão. Aí eu sinto a dor de novo. Por quê? Porque eu estou preso no passado. E Deus não está no passado, Deus está no presente. Ele quer que eu viva o presente. Para viver o presente livre, eu tenho que perdoar. Então, o perdão é sim uma libertação, mas eu tomo consciência. Eu preciso perdoar, eu quero perdoar esse irmão. Dói? Claro que sim. Não é muitas vezes não é um processo. Eu conheci pessoas que têm uma liberdade muito grande. Perdoa muito fácil, uma espiritualidade. A pessoa agride, fala aquele absurdo para ele, caiu aqui meu livro, fala aquele absurdo e ele está tranquilo, não tem problema nenhum. Ele continua, perdoa facilmente. Mas na maioria das vezes não é assim.
Eu decido perdoar, mas há um processo de cura, de libertação daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela dor. E aí eu preciso caminhar. Tenho que ser sincero com Deus constantemente. Senhor, eu não consigo. Me dá a tua graça. Eu quero perdoar, eu decido perdoar e eu proclamo com a minha voz: eu perdoo essa pessoa. Mas cura o meu coração. Dai-me a graça da restauração. Até um ponto de eu poder estar no mesmo lugar com aquela pessoa. Muitas vezes é meu irmão, minha família, é irmão de igreja, é uma pessoa que trabalha comigo, que eu vou ter que conviver com ela durante muito tempo. Eu vou conviver com essa pessoa, eu não posso fugir dela. Então o que eu preciso ter? Liberdade. A liberdade de olhar para daquela pessoa e entender que é fraco, que é pecador e que necessita do meu perdão e que eu necessito perdoar. O perdão é parte fundamental. Sem o perdão, nada na sua vida vai dar certo. Por quê? O casamento vai ser difícil, porque muitas vezes seu esposo, sua esposa vai repetir aquela atitude da outra pessoa que te magoou, ou vai relembrar aquele momento, ou até mesmo ele ou ela é a pessoa que te magoou, são as pessoas que te magoaram. Imagina, você está lá, seu esposo, magoado com seu esposo, como que você vai dormir com a sua esposa, com seus filhos? Meus irmãos, o perdão não exige que eu conviva com a pessoa, mas se essa pessoa está dentro da minha casa, como que eu faço? Eu tenho que conviver. Né? Se é minha mãe, meu pai, eu vou abandonar, vou deixar meu pai para o resto da vida? Eu não vou conviver com ele nunca mais? Não, exige o perdão. Se é uma pessoa qualquer, um amigo que te magoa, você pode perdoar. Muitas vezes é uma traição profunda, você perdoa a pessoa, mas você não é obrigado a continuar sendo amigo, convidá-lo para sua casa. Por quê? Porque foi um momento de traição profunda. Você já não confia na pessoa. O perdão não exige que você confie de novo na pessoa. Ele exige que você perdoe. Mas eu posso conviver com ela. Se eu encontrar com ela na rua, posso cumprimentá-la. Se eu estiver com ela no trabalho, conviver com ela sem dor. Eu posso vê-la chegando perto de mim na igreja, cumprimentá-la, ajudá-la se for necessário, sem ter aquele ranço, aquela dor profunda que fica no nosso peito. Então, o perdão é parte fundamental na nossa vida. Perdoar, decidir perdoar. Eu quero. E aí assumir um processo, assumir um tempo, constantemente. São Pedro tinha um temperamento meio complicado, né? Ele era sanguíneo e provavelmente ele tinha dificuldade com os outros apóstolos. Tanto é que ele chega até Jesus lá no Evangelho de São Mateus, no versículo, deixa eu confirmar aqui, 18, no capítulo 18, versículo 21 seguintes, ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu necessito perdoar? Quantas vezes? 7 vezes? Mas 7 vezes na Bíblia quer dizer infinito. Ele às vezes queria ali que o Senhor falasse: isso mesmo, você está certo, 7 vezes, perfeito, para sempre. E Jesus fala para ele: não, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. É muito. Por que 70 vezes 7? Eu entendi isso uma vez que um pregador estava falando. Perdoar 70 vezes o mesmo pecado. O mesmo pecado. Por quê? Porque isso volta à nossa mente. Porque perdão também não é esquecer. Você não vai esquecer o que aconteceu. Vai ficar na sua memória. E muitas vezes essa lembrança vem e dói de novo. O que eu tenho que fazer? Senhor, eu perdoo. Mais uma vez, eu perdoo. Eu tive isso. Eu levei um cano muito grande, né? Um prejuízo muito grande de uma pessoa que eu amava muito. E perdoei. Fiz o processo, perdão. Só que toda vez que eu tinha que pagar o aluguel, que era o dinheiro de uma casa, toda vez que eu tinha que pagar o aluguel, aquilo vem, nossa, aquele dinheiro podia ser minha casa. Aquele dinheiro podia ser minha casa. E aquela dor voltava. E eu repetia, eu perdoo novamente. Eu perdoo até aquilo desaparecer. Até aquilo não fazer parte mais da minha vida. Então, perdoar 70 vezes 7. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você vai ter que perdoar aquela traição, aquela injúria, aquela fofoca, por várias vezes. Toda vez que ela voltar à sua mente, ela querer entrar de novo, fazer morada no seu coração, fala: não, eu perdoo. E outra coisa, eu abençoo. Uma maneira muito bonita de perdoar as pessoas é abençoar as pessoas que nos maltrataram. Jesus nos fala isso. Rezai por aquele que vos maltrata, orai por aquele que vos persegue.
Então faça isso, começa a orar pelas pessoas que te magoaram, pedir, louvar, eu te dou graças, Senhor, pela vida dessa pessoa, desse meu irmão, minha irmã, marido, esposa, o padre, o sacerdote, o pastor da tua igreja, todas as pessoas que te magoaram. Ore por elas, ore para que elas não mais façam mal às outras. Peça, Senhor, eu abençoo essa pessoa e eu te peço que ela possa te encontrar, que ela nunca mais faça isso com outra pessoa. Eu te suplico. E você vai ver que a graça de Deus vai voltando ao teu coração, vai retornando ao teu coração. Faça essa experiência hoje. Pare e pense, não seja hipócrita. Todos nós precisamos perdoar alguém. Todos nós. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, sobre a quem perdoar. Mas olhe para dentro de si e fala, eu preciso perdoar. Quem? E comece a orar por essa pessoa. Tome a decisão de ser livre, de ser imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus derrame sobre nós a graça do perdão. Que cure o nosso coração de toda essa tristeza que Ele nos traz, essa prisão. Que possa nos libertar e que a nossa vida seja, assim, um caminho aberto para a alegria, para a felicidade. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, se você conhece alguém que está precisando de perdoar alguém, até mesmo você, manda para ela, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, faça um comentário, ajude muito. Obrigado, fica com Deus.